E o final de semana foi de bomba contra Jair Messias Bolsonaro. Olha, ficou claro aqui para os plantonistas, não teve aí nenhum tipo de surpresa quando eu falei aqui nos últimos meses que tem aí uma tentativa de golpe da Rede Globo e da imprensa aí contra o Lula, até de parte da esquerda. E o golpe envolvia aí disseminar fake news contra o Alexandre de Moraes para enfraquecer o ministro, para que ele fosse obrigado a deixar o Bolsonaro na mansão para o Bolsonaro fazer um comitê eleitoral na casa dele. Num primeiro momento, na soltura do Bolsonaro, foi aí noticiado e tal, pelo teor da decisão do Alexandre de Moraes, que seria proibido o Bolsonaro fazer encontros políticos na sua mansão. Porém, já está comprovado que ele faz. E o próprio Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista lá nos Estados Unidos em que ele falou: a mansão de Bolsonaro será um comitê eleitoral da extrema-direita para derrubar o Lula. É isso, tá? Pois bem, diante disso, já foi pedida aí no final de semana a prisão do Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque se comprovou que ele fez aí uma fraude hospitalar. Se você não sabe, tem alguns vídeos, apesar de ter sido aí proibido pelo Alexandre de Moraes que entrasse celular no hospital, ali no quarto do Bolsonaro no hospital e nas dependências onde ele estivesse, alguns vídeos foram feitos. Você fala, que coisa, né? Esse pessoal não cumpre nenhuma medida cautelar do Alexandre de Moraes. O que vai cumprir agora que o Bolsonaro está na mansão? Pois bem, também o Alexandre de Moraes disse que quem não mora na casa do Bolsonaro, como por exemplo o Flávio, que não mora lá, lembrando, o Flávio mora em outra mansão, que fica a cerca de 10 minutos da casa do Jair. Quem não mora lá só poderia visitar o Jair Bolsonaro nos dias de visita da Papuda, que são quartas e quintas-feiras, em 2 horários, das 8 às 10 da manhã e da 1 às 3 da tarde. Que coisa, né? Porém, nesse sabadão e na sexta-feira e ontem domingo, estavam lá o Flávio Bolsonaro, tinham lá outras pessoas que nem são da família do Bolsonaro, estavam todos lá. E alguém acredita que eles estavam lá sem celular? Pois bem, não. Por isso que diante disso já foi pedida aí a prisão do Bolsonaro. O meu amigo Pedro Rousseff, ele pediu já na sexta-feira à noite a prisão do Bolsonaro. Meu amigo Léo Bastos, da Rádio TV Pensar, ele também acionou o Procurador-Geral da República para dar um parecer sobre a volta do Bolsonaro à prisão, porque claramente ele está descumprindo as medidas cautelares. Olha só, vazou aqui foto, vazaram vídeos aí do Bolsonaro. Eu tô até pensando, plantonista, o que vocês acham da gente fazer uma vaquinha, contratar alguém para ficar com um drone 24 horas por dia filmando lá a casa do Bolsonaro? O que você acha? Fala aí a sua opinião. Eu sei que isso vai dar problema jurídico, mas depois a parte da vaquinha envolve pagar um advogado para os problemas jurídicos que vai dar. Porque a imprensa não filma 24 horas, mas filma um pouquinho, ó. Aqui tá Bolsonaro, junto com o Flávio, junto com outra pessoa que claramente não é da família dele, articulando aí a extrema-direita. Aqui, ó, tem outra pessoa aqui que também não é da família com um cachorro. Aqui parece a Michelle Bolsonaro. Eles aqui, ó, essa parte de fora aqui, onde tem uma churrasqueira e tal. E aqui, mais pra cá, fica a piscina da mansão do Bolsonaro. Aí você fala, pô, peraí, mas esse cara não tava morrendo no hospital? Pois bem, não tava. Aqui tem até a foto aqui de... dá pra ver ele aqui, ó. Muito bem. Inclusive nos vídeos, vazou também um vídeo da Michelle Bolsonaro e do Bolsonaro brincando com os cachorros. E aí no vídeo você não vê o Bolsonaro fazendo aquela posição de quem tá tossindo em uma vez. Aí no hospital, olha só que coisa, ele não podia entrar celular, mas olha só, tinha vídeo do Bolsonaro. Aí você fala, peraí, mas não pode celular? No hospital era esse dramalhão todo, mas depois, olha só aqui o Bolsonaro e a Michelle brincando com os cachorros. Parece alguém que tá tendo ataque de tosse? Alguns vão falar, Thiago, mas ele tá sentado, ele tá... Não, depois tá em pé, depois tava em pé de boa na lagoa. Bem, aí, ó. Alguém acha que quando ele entra na casa dele, a Michelle não dá um celular pra ele? Tá bom, que a Michelle não dá um celular pra ele. O Carlos, o Flávio não dão um celular pra ele. Pois bem, então agora o Alexandre de Moraes está sendo confrontado aí com esses vídeos, exatamente para que o Bolsonaro volte para a jaula. Porque, peraí, uma coisa, alguns vão falar, mas Thiago, foi decretada aí a prisão domiciliar para o Bolsonaro por 90 dias. Mas nada impede o Alexandre de Moraes de decretar a prisão dele novamente, porque claramente não tem um problema de saúde aí o Bolsonaro mais, não tem. Se ele tá bom para ficar brincando com os cachorros, para ficar em pé articulando, ele tá bom para ficar numa cela de 57 metros quadrados na Papuda. Aliás, maior do que a casa da maioria dos brasileiros. Inclusive mais luxuosa do que a casa da maioria dos brasileiros.
Então é um murro, não é um tapa não, um murro na cara da população, o cara tá solto na mansão depois de todos os crimes que cometeu. Pior é quando você lembra que o Lula não cometeu crime nenhum e ficou 580 dias preso numa cela, lembrando que o Lula tinha na época uma idade mais avançada que a do Bolsonaro. O Lula que já teve câncer e tudo mais e não fez drama. Eu fiquei até triste nessa sexta-feira com a notícia da extradição da Carla Zambelli. Se você não sabe, a justiça italiana decidiu extraditar a Carla Zambelli. Carla Zambelli vai chegar no Brasil, vai falar que tá doente e vão soltá-la. É isso que vai acontecer. Alguém tem dúvida? O pessoal da extrema-direita faz um dramalhão. Eles se vitimizam e aí a justiça faz de tudo pra eles. Se alguém da esquerda falar que tá doente, aí, meu Deus do céu, a justiça fala que se dane, morra na prisão. Mas na extrema-direita, aliás, na direita como um todo, não. Ninguém nunca é pego. Fiquei até esses dias aí, foram 3 parlamentares bolsonaristas foram pegos aí e condenados por um esquema de corrupção. E aí 3 do PL, né? Foram condenados, vai até transitar em julgado e tudo mais, tem um tempinho. Os 3 pegaram penas de 6 a 7 anos em regime semiaberto. Roubaram mais de 10 milhões e vão ter que devolver 1.700.000. Eu falo que compensou demais o crime para eles. Regime semiaberto na mansão, que eles compraram com dinheiro roubado. A maioria do dinheiro roubado não vão ter que devolver. Mas você fala, mas como assim? Aí, quando você lembra